pessoal, aqui é a Má, e esse é mais um vídeo de análise, porque eu tava vendo e o último vídeo de análise que eu fiz faz mais ou menos um mês, de um jogo em 2D chamado Mermaid Shrimp. Me pediram para eu fazer a análise do game Rule of Rose, e eu fiz, mas ele não tá no padrão análise, ele tá no padrão vlog, porque eu decidi fazer ele como um vlog. Esse ele vai ser no padrão análise. Então, algumas análises de jogos eu vou estar intercalando entre o padrão vlog e o padrão análise. Porque dessa forma eu consigo ter vídeo das duas séries, né, dos dois quadros para o canal. E vocês conseguem continuar tendo aí as suas análises de games. Então vamos lá. O jogo que eu escolhi falar, eu não sei se a análise vai ser muito grande, se ela vai ser muito curta. Não sei quanto tempo vai dar. Mas o game que eu escolhi dessa vez é um dos clássicos de Horror Survival para PlayStation 2. Nessa série se enquadram diversos jogos, Fatal Frame, Clock Tower, Rule of Rose. Esse que eu vou falar agora, que é o Haunting Ground. Haunting Ground foi um jogo produzido e desenvolvido pela Capcom. Ele é um survival horror que tende mais pelo lado psicológico, então não pensa que vai ser muito como Silent Hill ou como Resident Evil, que você consegue matar os inimigos. Esse de fato não dá. Se você jogou Clock Tower ou se você jogou Rule of Rose, você sabe como é esse tipo de jogo. No caso, os jogos de terror psicológico tendem as personagens serem mulheres, serem fracas, serem tímidas e a não usar arma, né? Você tende a fugir, a se esconder. E caso ele venha usar armas, elas não são armas de fogo, geralmente são armas improvisadas, facas, pedaços de madeira, cano, que é para dificultar e forçar mesmo a criar aquela atmosfera de medo. Eu acho que eu nunca deixei isso claro em nenhum vídeo, até porque os jogos que eu fiz, eles não traziam um terror psicológico como Haunting Ground. Mas por que terror psicológico? Eu vou pegar dois jogos que o pessoal conhece muito, que um é Resident Evil e o outro é Silent Hill. Resident Evil é horror survival, por quê? Você tem que sobreviver, você tem que matar, você tem que resolver os puzzles. Mas além de tudo, você tem que sobreviver. Você tem arma. A história não é uma história muito complexa. Mas é isso. Silent Hill. Jogos que apresentam um terror psicológico, eles são mais difíceis de se entender. É muito complicado você entender de primeira a história inteira de um jogo de terror psicológico. O segundo problema é que, por exemplo, ele é muito interpretativo. Por exemplo, Silent Hill e Fatal Frame. É muito interpretativo. Ele não te dá a resposta direta. É tudo que você entende da história, tudo que você... Por causa disso, há muita divergência, né? O pessoal fala, não, ele quis dizer isso, não, ele quis dizer isso. Mas acaba que os dois estão errados e você tem que aceitar a opinião do outro. E além de tudo, ele é aquele terror que ele mexe com a mente do adversário. Então ele vai colocar coisas bizarras, temas absurdos, geralmente são temas, né, temas que ainda são tabus, né, fala sexualidade, né, são umas coisas bem pontuais. O jogo é em terceira pessoa, né, enquanto a Capcom
Capcom produzia um Haunting Ground, né, ela queria que ele fosse uma sequência direta do Clock Tower, mas acabou que no meio da produção eles perceberam que ambos os jogos eles não tinham nada a ver. Foi mais ou menos o que aconteceu com Resident Evil e Devil May Cry, né? Então eles decidiram fazer uma série separada, criando aí o Haunting Ground. Acontece que muita gente aceita esse jogo como um spin-off de Clock Tower, mas a Capcom confirmou que não é, são histórias diferentes. Elas eram criadas para ser uma só, mas aí não deu certo, eles decidiram fazer 2 jogos. Então você pode ficar à vontade se você quiser dizer que é um spin-off, assim como não é, é uma outra história. Não tem problema. Qual é a história do jogo? A protagonista, né, é uma garota de 18 anos, a Fiona Bailey, que ela acorda nua em uma jaula num castelo. Ela não se lembra do que aconteceu, ela não se lembra praticamente de nada no início do jogo. Ela começa a se lembrar que sofreu um acidente de carro com os pais. Ela tá lá, né? E quando ela acorda, ela percebe que a jaula que ela tá se encontra aberta. Ela então decide sair e ver. Ela se depara com um jardim do imenso castelo. Logo nas primeiras cenas, ela encontra aquele que vai ser o melhor amigo dela, né? A única pessoa que vai ajudar ela durante o jogo, que é o cachorro Huey, né? Enquanto ela tá andando por lá, ela entra num quarto do castelo e encontra a Daniela. A Daniela dá roupas pra Fiona, porque até o momento ela tá pelada, né? Ela tá andando com uma espécie de lençol em volta. O jogo, como ele seria uma sequência de Clock Tower, ele é muito parecido. Então, se você chegou a jogar Clock Tower, o esquema é mais ou menos o mesmo, os gráficos, né, são excelentes, muito bons para a época em que foi lançado, 2005. As CGs eram ótimas, o enredo era bom, a câmera ela se localizava mais ou menos como os primeiros Resident Evil, né? Chegava uma hora que ela ficava parada, outra que ela se movimentava junto com o personagem. E aí vai pra parte que eu acho que vocês querem saber de fato. Os vilões. Cada capítulo, a Fiona é perseguida por alguém diferente. Como assim? Vamos lá. O primeiro capítulo é um monstro grande, feio, que tá com ela na jaula, tá cuidando dela. E ele vai ser o primeiro perseguidor. A cada capítulo, os perseguidores aumentam. Eles vão ficando mais difíceis, vão te perseguindo cada vez mais. Tem, obviamente, cada um tem um esqueminha pra conseguir se passar eles, porque cada um é fraco em algum ponto e é forte no outro. Mas acontece que a coisa começa a ficar feia, né? Eles vão te perseguindo. A Fiona, ela tem uma coisa que é também uma coisa específica do terror psicológico desses jogos, que se você demorar para se esconder, se você demorar para encontrar um lugar, se você demorar para fugir, ela começa a entrar em pânico. Ela começa a tropeçar, ela começa a gritar, ela não consegue pensar direito. E isso é feito justamente para deixar o jogo cada vez mais difícil. Obviamente que se você tá vendo esse vídeo, vai ficar um pouco mais fácil para você jogar. Eu sei que vocês não procuram esses vídeos para ajudar a jogar, mas só para ter uma ideia de como que é o jogo. Mas vai ficar mais fácil por quê? Porque quando você pega o jogo, você não faz ideia do que você tem que fazer. Meio que eu já tô te direcionando. Os puzzles, eles são considerados difíceis pela grande maioria daqueles que jogaram. Então, como eu não joguei, eu não faço a menor ideia dos
puzzles que tem ali na parada. Esse jogo, o Haunting Ground, ele não teve continuação por 3 motivos. Primeiro, a campanha de marketing em cima dele não foi boa. Segundo, ele foi lançado na mesma época que lançou Resident Evil 4. Resident Evil 4 é um grande sucesso da Capcom, ainda é, e isso ofuscou um pouco o Haunting Ground. Terceira coisa, tem muito apelo sexual. Como assim? Suponhamos que você tá fugindo e aí a câmera se focaliza no busto da Fiona ou na bunda dela. O que meio que fazia você perder o foco. Tipo assim, você tá cagando de medo, mas aí aparece um peito na sua frente, entendeu? Que não fazia muito sentido essa posição de câmera. Mas o apelo sexual era imenso. Não fazia sentido, né, jogar um jogo com... Tá, pra alguns faz, alguns jogam jogos com apelo sexual. De certa forma, isso é o máximo que eu posso citar do jogo, porque eu não joguei, eu não encontrei muita informação sobre ele na internet. Isso é o máximo que eu consegui. Eu espero que vocês gostem. Eu não sei quando ele vai ao ar, na verdade eu não faço a menor ideia. Hoje eu gravei esse vídeo dia 19, um mês antes do meu aniversário. Uau! E eu não faço a menor ideia de quando ele vai ao ar, porque eu pretendo, mesmo de férias, estudar por causa de vestibular e uma série de coisas, então tô tentando adiantar o máximo de vídeo possível. Se você gostou, por favor, curte, compartilha. Por favor, se tiver algum tema para sugerir, sugere. Se você quer fazer alguma pergunta, pergunte. Não se acanhe, não tenha medo, não tem problema. Eu faço questão de responder todos os inscritos, né? Que no momento não são muitos. Então, por enquanto, ainda tá dando pra responder todos. E se você não tá inscrito, se inscreve, porque você não sabe o que você tá perdendo. Então, esse foi mais uma análise e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal.